estamos dando início ao nosso terceiro dia, né? Terceiro dia, deixa eu colocar aqui, estou escrevendo aqui, nosso terceiro dia. Johnny, bom dia, Johnny. John Douglas, é o Jonathan, que bênção, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Vamos aguardar apenas aí esses minutinhos, tá bom? Até o pessoal entrar, pra gente dar continuidade a nossa as nossas lives, né? Pronto, fixei o tema aí. Nós estamos falando, né, eu quis dar o tema de know-how, não sei se você já ouviu essa palavra, chamada know-how, né? Essa palavra know-how significa saber como, é uma palavra, né, em inglês, know-how é em inglês, então traduzida ao português, ela significa saber como, né? Então, o que nós queremos tratar com esse tema, né, desta live aí, know-how e intercessão, é saber como intercessão, né? Então, nós queremos ajudar, né, não apenas o contexto de ensinar, mas poder repartir, né, o que Deus tem nos dado sobre intercessão, os manuais do Ravi que fala sobre intercessão. Então, nós queremos repartir com vocês, né, esse tempo tão precioso. Todos os dias, né, às 7 horas da manhã. Ontem nós cancelamos, porque eu tinha um exame para fazer, algo urgente, né, precisei fazer, mas está tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, vamos esperar só apenas alguns minutinhos, tá bom? Deixa eu enviar aqui também para o maior número de pessoas que eu puder também, para estar chamando, dizendo: acorda, povo, começamos, não é verdade? Começamos a live, vamos lá, vamos acordar, vamos orar ao Senhor daqui a pouquinho, vamos estar agradecendo a Deus, não é verdade? Agradecendo a Deus pelo amor, pela bondade, pela fidelidade dele para com a nossa vida. Então eu peço aí a sua gentileza, compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, clica aí no seu aviãozinho, né, e compartilha no seu Instagram, no status do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, aonde você quiser, tá bom? Fique extremamente à vontade para compartilhar. Vamos alcançar. Hoje nós temos um tema muito importante para falar, né? Deus responde. Esse é o tema da live de hoje, falando sobre intercessão. Será um tempo poderoso mesmo, né? Como eu disse, essas lives fazem parte do curso do Ministério Ravi, né? Faz parte do curso, né? A gente aplica essas aulas em torno de 2 horas a 2 horas e meia essas aulas, né? Tem sido um tempo muito poderoso. Bom dia, Thaís! Graça e paz, minha prima. Senti sua falta ontem aqui, viu? Mamãe estava aí, mas senti a sua falta. Ontem, né? Mas amém, vamos lá. Continuando. Então, essas lives que eu estou fazendo são nossas aulas, né? Só que são aulas de 2 horas a 2 horas e meia, né? Então é muito conteúdo para a gente ficar aqui em 2 horas, né? Eu ficaria de boa, mas a gente tem os nossos afazeres, né, de casa, nós também temos, vocês também têm os afazeres de vocês, então eu não quero prender ou deixar essa live cansativa, mas eu quero sempre dar um caminho, né, um caminho para nós aqui, para nós irmos aprendendo e nos aprofundando sobre intercessão, né? Já falamos aí de 2 aulas anteriores, né? Falamos do que é intercessão, né? Gravaram bem o que é intercessão, e depois nós falamos de níveis de intercessão, e que na verdade a gente só ficou no primeiro nível, né? A gente tem 4 níveis, mas a gente só ficou no primeiro nível, né? Então você pode ler, se tiver o material, você pode acompanhar depois na leitura, mas se você não tem o material, você pode também adquirir, tá? Este manual aqui, ó, manual de intercessão. Se você não tem este manual do Rav, você pode
clicar na bio aqui do Instagram, está adquirindo nas nossas lojas, vai estar abençoando a minha vida e vai também estar sendo abençoado por esse material tão rico de conhecimento, tá bom? E nós temos a lição de hoje chamada Deus Responde, né? Deus Responde, tá bom? Vamos orar? Acredito que já deu 7h30, vamos orar. Senhor, como todas as manhãs nós queremos apresentar ao Senhor a nossa vida, apresentar a cada família que está aqui nesta live, que o Senhor continue abençoando a vida deles, derramando da tua graça, do teu favor, que o Senhor abra mesmo nesta manhã o seu intelecto, a sua capacidade de pensar, de absorver aquilo que o Senhor quer tratar nesta manhã conosco, nos dê, Senhor, o ministério nesta manhã de mestre, nos dê graça e sabedoria do céu para direcionarmos aquilo que o Senhor tem proposto para esta manhã. Eu sei que a tua palavra se renova todos os dias, a visão do texto bíblico se renova sobre nós. Eu sei que devido aos corações específicos que nós temos aqui nesta manhã, o Senhor tem total disponibilidade, total liberdade para fazer do seu jeito conosco aqui. Usa a nossa vida, abençoe a vida dos teus filhos, na autoridade do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, Regiane, bom dia, Maria Lia, glória a Deus, bom dia, povo de Deus. Vamos lá então, vamos começar, vamos dar início. Então nós falamos já, né, do que é intercessão, níveis de intercessão, e hoje nós vamos falar sobre Deus responde. E aí eu quero perguntar mesmo para você, né, será que Deus responde? Né, fica esse meu questionamento para você e para a gente discorrer durante toda esta live. Deus responde? Né? E eu não estou falando de uma resposta, apenas uma resposta bíblica, né? Eu li lá um texto e no texto, né, falava, né, Deus me respondeu na Bíblia. Glória a Deus, eu creio muito na palavra de Deus. A Regiane está aí no trabalho. Tá bom, Rê, sem problema. Então, eu creio muito, né, na palavra de Deus como uma ação de resposta para a nossa vida, né? A palavra de Deus é a maior profecia, né? Mas a gente também tem um Deus que é vivo, amém? Que não é feito por mão de homens, que não é imagem, ele tem boca, ele tem ouvido, então ele fala, tá bom? Ele tem pés, ele tem um corpo, então ele fala, ele se movimenta, ele desce do seu alto trono para conferir o que os homens estão fazendo na terra de acordo com as escrituras sagradas. Tá bom? Então Deus responde sim, Deus fala com teus filhos sim. Só que hoje nós vivemos um tempo tão difícil que as pessoas não têm acreditado, né? Ou não têm vivenciado essa via de mão dupla que nós temos como um relacionamento com Deus. Nós estávamos falando nas lives anteriores que a nossa oração é um meio de comunicação, é um meio de relacionamento com Deus. A intercessão é onde nós vamos apresentar argumentos a Deus, para podermos mudar, para podermos alcançar as outras pessoas. Mas a nossa oração é o nosso relacionamento com Deus, é algo diferente, né? E neste ponto de diferença, nós estamos vendo uma turma, uma galera, algumas pessoas, né, podemos dizer assim, que não acredita e até fala assim, né, mas espera aí, pastor, como que Deus responde? Eu não acredito que Deus fale com o ser humano hoje. E eu quero te afirmar nesta manhã, Deus fala com seus filhos sim. A palavra de Deus vai dizer nas escrituras sagradas que Deus não faz nada antes de revelar aos seus profetas, antes de comunicar aos seus profetas. Então Deus fala assim com homens e mulheres de Deus cheios do seu Espírito. Amém? Você entende isso? Então hoje nós queremos discorrer um pouco sobre isso, trazer alguns textos bíblicos, né? Acredito que como as outras lives não vai dar para a gente falar tudo o que a gente quer, mas a gente consegue fazer um desenho aqui, né, dessa terceira aula na página 25. Você que está com o manual aí, pode pegar o manual de intercessão do Ministério Rave e nós vamos dar aqui continuidade à página 25 com a lição chamada Deus Responde. Vamos lá? Então, neste capítulo nós vamos, né,
aprender sobre o contexto que a intercessão ela ultrapassa gerações, né? Nós somos frutos, isso aqui é super importante você entender, que do mesmo jeito que você é fruto da intercessão de alguém, a sua intercessão vai promover fruto, né? Talvez aquilo que você está orando, aquilo que você está intercedendo hoje, né? Talvez algumas intercessões você não vivencie ela, né? Você vai estar gerando, até porque a oração intercessória é uma oração que gera, né? Que está gerando algo para o futuro, está gerando algo na vida de pessoas. Então, algumas coisas que nós oramos, algumas coisas que nós apresentamos a Deus, né? A nossa intercessão vai ser, na realidade, um fruto para o futuro, né? Às vezes de transformação, de avivamento, de mudança, né? De território, de mudança de ambiente, de mudança de estrutura, como rua, bairros, né? Cidades. Então, às vezes a nossa intercessão, como nós falamos, a intercessão em favor do Brasil. Então, talvez nós vamos orar durante toda uma vida e talvez nós não vamos vivenciar esta mudança literalmente, mas nós vamos preparar para que outras nações ou outras pessoas, quando digo outras nações, estou falando de pessoas, né? Outras pessoas vivam a nossa intercessão. Nós temos aí o testemunho de John Wesley, que orou durante, né, um bom tempo da sua vida, da sua jornada, orou para que em uma determinada cidade fechasse os bares, né, para que fechasse todos os bares de comércio de bebida alcoólica, e depois de 100 anos, olha lá, depois de 100 anos uma pessoa vai visitar a cidade e chegando na cidade, ela viu que não tinha nenhum lugar que ela podia beber uma cerveja. Não tinha, né? Procurou e ela perguntou por que lá naquela cidade não tinha nenhum bar com bebida alcoólica. Aí o próprio dono do bar, né? Não sei se foi dono ou dono, uma mulher, se foi um homem, mas o testemunho conta de que a pessoa que estava ali ouvindo, né? Essa pessoa, ela respondeu que 100 anos atrás um homem havia orado a Deus, buscado a Deus, para que Deus fechasse os bares, né, para que Deus fechasse os locais onde vendia bebida alcoólica, né, e aquela cidade se tornou uma cidade cheia de Deus, né, sem bebida alcoólica, para a glória do nome de Jesus. Então nós precisamos entender que às vezes a nossa intercessão vai transcender gerações, né? Vai ultrapassar gerações. Isso precisa ficar muito, muito forte no nosso espírito. E que eu quero repetir, você talvez é fruto da intercessão da sua mãe, da sua avó, de um pastor, de uma liderança espiritual que vinha clamando para que Deus levantasse homens e mulheres cheios de Deus e comprometidos com a sua palavra. Então, nós somos frutos dessa intercessão. Então, o primeiro ponto que nós precisamos aprender juntos é sobre isso, que nós somos fruto da intercessão de alguém, tá bom? Nós não estamos aqui porque eu sou top, eu sou orador, eu tenho uma chamada de Deus, embora nós possamos realmente ter uma chamada de Deus, mas você é fruto da oração de alguém. Você é fruto da oração de um vizinho que era crente e orou muitos anos pela sua vida e alcançou você, e aí você conheceu o evangelho. Você pode ser fruto de um pastor que passava pela sua casa, passava pela sua família ou pela sua vida, e Deus levou ele a interceder por você para alcançar a sua vida. Eu já vivi testemunhos assim, de olhar para uma pessoa e falar assim, eu quero essa pessoa comigo, Senhor, e eu orar pela vida dela, se dedicar e o Senhor salvar ela de maneira poderosa. Então, você é fruto da intercessão de alguém, amém? Grave isso no seu espírito. Mas nós queremos ler um texto que fortalece isso, tá bom? O texto que fortalece essa resposta, né? Deus responde, é o texto de 2 Crônicas. Não é apenas o texto de 2 Crônicas 7, né, que é a oração de Salomão, que nós conhecemos muito bem, quando Deus responde Salomão, mas nós queremos ler o capítulo 6 antes. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu não vou ler todos os textos, tá bom? Eu vou ler alguns textos e ali eu vou comentando, tá bom? Mas uma das coisas que eu quero já afirmar para a gente conseguir ganhar tempo, tá? Aqui é que a oração de Salomão, irmãos, ela foi ouvida diante de Deus. Eu não sei você, mas durante muito tempo da minha vida eu tinha muita dificuldade para ler a palavra de Deus.
muita mesmo. Eu começava a ler a Bíblia e não terminava, começava a ler Gênesis, Êxodo, chegava em Levítico, era uma negação, eu não conseguia passar de Levítico. Muitas vezes eu não conseguia nem passar de Gênesis, eu chegava em Gênesis 30, 35, eu não conseguia passar. Mas quando foi em 2008, eu não me esqueço dessa data, porque foi uma data que marcou a minha vida, quando foi em 2008, eu senti no meu espírito Deus me dando discernimento de que eu precisava conhecer as Escrituras Sagradas, eu precisava ler a Bíblia. E aí eu passei a ler a Bíblia, né? Li a Bíblia não como algo revelador de primeiro momento, eu li a Bíblia como algo, um texto, um livro, melhor dizendo, para conhecimento. Eu precisava conhecer as Escrituras, eu não precisava da revelação das Escrituras, eu precisava conhecer o que ela dizia primeiro. E ali eu comecei a ler a Bíblia em 2028, li pela primeira vez a Bíblia em 2028, não, em 2008, desculpa. Em 2008 eu li a Bíblia pela primeira vez, né? Demorei 1 ano e meio para ler a Bíblia, 1 ano e meio, né? Mas eu li primeiro ano, não entendi muita coisa, não lembrei de muita coisa. Quando foi da metade de 2009 para frente, eu li novamente. Aí eu li a Bíblia em 1 ano, em 12 meses eu li novamente pela segunda vez. E quando eu li a Bíblia em 2010, pela terceira vez, desbloqueou a minha mente. Foi algo assim surreal, tanto que muitas aulas, né, essa aula chamada Níveis de Intercessão e essa aula chamada Deus Responde, né, veio dessas leituras bíblicas que eu fiz, né? Veio dessa leitura bíblica, principalmente essa lição Deus Responde, ela veio dessa leitura bíblica, porque como Deus me fez perceber que a Bíblia, ela se completa, ela se conecta. Ela se conecta tanto Novo quanto Velho Testamento. A Bíblia por inteiro, ela se conecta, ela se corresponde. E quando eu li esse texto de Salomão, de 2 Crônicas, né, falando sobre a oração do templo, quando eu li ela pela terceira vez, minha cabeça religou os outros textos que nós temos na Bíblia, religou com o texto de Jeremias, religou com o texto de Isaías, religou com o texto de Ezequiel, religou com o texto de Daniel, religou com os textos dos pequenos, dos profetas menores, melhor dizendo, dos profetas menores, religou com o texto dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, religou com os textos do apóstolo Paulo, né, as cartas paulinas. Então eu falei, a Bíblia por inteira ela se completa. Deus, né, como disse bem Jesus, eu não vim trazer nada novo, mas eu vim concluir, né? Eu vim cumprir as Escrituras, não abolir as Escrituras. Então foi muito tremendo ver o quanto a Bíblia se completa, aquela confusão que às vezes a gente tem de eu não estou entendendo, né? Houve uma ligação na minha mente e é onde nós preparamos esse material, né? E eu gosto muito de ministrar essa aula, né? Eu quero conseguir desenvolver com vocês. Mas vamos lá. Então eu quero ler com vocês. Conforme eu for lendo, eu já quero ir também pontuando para a gente ganhar tempo, tá? Então, 2 Crônicas 6, do 6 e o 2 Crônicas 7, nós vamos identificar uma intercessão poderosa, né, em favor da nação de Israel. Salomão recebe, irmãos, um discernimento, né, do comportamento do povo. E isso mesmo, do comportamento que o povo teria, né, no decorrer da sua caminhada, que o povo ia adorar outros deuses, que o povo ia se desviar, e a sentença que Deus trouxesse contra o povo, né, Deus tinha toda a razão em em dar essa sentença, em dar esse castigo. Mas também Salomão disse algo importante. Salomão falou assim: Deus, eu quero fazer uma aliança com você e quero pedir ao Senhor, escuta os teus servos se eles fizerem isso, se eles fizerem isso, se eles fizerem isso. E isso foi algo tremendo. Por quê? Porque depois Deus criou um padrão, Deus criou um padrão de ouvir o povo de acordo com a oração de Salomão. Por isso que eu quero afirmar, como eu disse, afirmar que a nossa intercessão, ela ultrapassa gerações. Através da oração de Salomão, Deus cria um padrão para ouvir o povo de Israel, para ouvir o arrependimento do povo de Israel. Ora lá, vamos orar. Vamos orar, não, vamos ler aqui. Estou empolgado, né? Vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Diz assim: oração de dedicação do templo. Salomão termina de construir o templo a Deus, e aí
ele ora, e o texto vai dizer assim, ó: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. No centro do pátio externo, o rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou-se a mão para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai, com a tua boca fizeste com que a tua mão a cumpriste conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre outras promessas. Olha só o que Salomão está dizendo, irmãos. Isso aqui é algo poderoso. Ele diz: agora cumpre, né? Agora, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai. Quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assenta no trono de Israel, e tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi. Eu fico impressionado como os intercessores bíblicos, irmãos, sempre dão referência àquilo que Deus já havia prometido. Às vezes nós ficamos numa busca, uma busca desenfreada, né? Querendo saber o que Deus está dizendo, e na realidade Deus já disse algo a seu respeito. Deus já deu promessa, nós já falamos isso anteriormente, mas de acordo com esse texto, eu preciso afirmar para você isso, né? Olhe para as Escrituras, busque a Deus sobre o que as Escrituras estão falando, né? O que as Escrituras te manda obedecer, te manda buscar, te manda, sabe, ser inciso e ser persistente, insistente em Deus. Obedeça a palavra de Deus a respeito disso, porque a gente vai ver que os intercessores bíblicos, e aqui Salomão está sendo um deles, né? Salomão apresenta esse argumento da promessa que Deus já havia feito a Davi, dizendo: eu estou lembrando, Senhor, que o Senhor fez uma promessa, então agora cumpra, né? Isso é muito poderoso, porque às vezes nós esquecemos desse crivo da promessa. Versículo 18: mas será possível que Deus habite na terra com os homens, e os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo. Então Salomão entendia que Deus não cabia. Olha só que poderoso, irmãos. Deus não cabia, a sua plenitude não cabia dentro de um templo, mas ele diz, olha só o que ele diz, né? Mas se possível que o Senhor habite na terra com os homens, e os céus mesmo, mais altos céus, não pode conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim atende à oração do teu servo, ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração de teu servo, que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizeste voltado para este lugar. A oração que o teu servo fizeste voltado para este lugar. Irmãos, é incrível, os judeus até hoje praticam a oração voltada para o templo. Até hoje eles praticam essa oração. É tremendo, tremendo mesmo, né? Ouve a súplica do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde o céu o lugar da tua habitação. Quando ouvirdes, dá-lhe o teu perdão. Quando ouvirdes, dardes o teu perdão. Olha que poderoso, irmãos, que poderoso. Salomão está dizendo, quando alguém orar do jeito que eu estou falando, dê o seu perdão. Quando o homem pecar, olha o que Salomão está dizendo.
Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar deste templo, ouve do céu e age, julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por inimigo por ter pecado, olha só, quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando, suplicando a ti neste templo, ouve do céu e perdoa os seus pecados, o pecado de Israel, o teu povo. Faze-o de volta. Traze-o, de volta à terra que deste a eles e aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltar para este lugar, invocar o teu nome, afasta-se, o nome, e afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa os pecados dos teus servos de Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho certo e envia a chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por intermédio por misericórdia for feito for feito por um israelita, ou por todo Israel teu povo, cada um sentindo a sua própria aflição e dores, estendendo as mãos em direção a este templo, ouve do céu o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, Senhor, tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Continuando, capítulo 6, versículo 34 ainda. Quando teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviastes, e orar a ti, voltado para a cidade, e escolhestes e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, olha lá, quando pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, ficares irado com eles, os entregares aos inimigos, e este o levar a prisioneiro, e este os levar prisioneiro para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si. Irmão, isso aqui é tremendo. Olha o que Salomão diz. E se eles caírem em si, na terra de qualquer que for, na terra a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos teus antepassados, para as cidades que escolhestes e para o templo que construí em honra ao teu nome, então dos céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Irmãos, que oração profunda. Que oração profunda este homem, este sábio homem, esse sábio Salomão faz diante de Deus, fazendo o convite, consagrando o templo ao Senhor, a dedicação. Essa oração é a oração da dedicação do templo. Como este homem é usadíssimo por Deus na oração intercessória. E sabe o que diz? Olha só, este homem ora no capítulo 6. E no capítulo 7, preste atenção o que ocorre no capítulo 7. Isso aqui é tremendo, isso aqui é uma oração onde é o tema da lição. Deus responde, porque depois da oração feita por Salomão, Salomão recebe resposta de Deus.
Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu à noite. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: olha só, quando Salomão faz toda essa dedicação, prepara o templo, ora ao Senhor, à noite Deus aparece a Salomão. E aí Deus diz a Salomão, irmãos, preste bem atenção, Deus diz a Salomão, então Deus responde sim, viu? Deus diz a Salomão: olha, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício. E aí ele diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí Deus traz uma sentença: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Meu Deus, que tremendo. É como se Deus falasse para Salomão: Salomão, tudo o que você orou, eu concordo. Eu estou de acordo, nós fazemos uma aliança. Basicamente a resposta de Deus para Salomão foi essa: eu estou fazendo uma aliança com você, sobre tudo que você orou, não importa o pecado que o povo tenha cometido, não importa o que tenha levado o povo a se afastar dos maus, se afastar de mim, eu vou ouvir sua oração. Se alguém voltado para o templo, se alguém orar, se alguém se arrepender, eu vou perdoar esta pessoa, e por causa de uma pessoa, eu vou perdoar a Israel. Meu Deus, que poderoso, não é, irmãos? Meu Senhor, que poderoso. Então nós vamos ver que essa oração de Salomão, ela entra, irmãos, no ambiente profético, ela ativa, a oração de Salomão ativa o nível profético. Por quê? Após alguns anos à frente, queridos, tudo que Salomão havia orado referente às atitudes do povo, trocar Deus por outros deuses, se desviar do caminho, acontece. Verdadeiramente acontece, o povo se desvia, o povo volta, começa a adorar outros deuses, né? E o Senhor traz a sua justiça sobre o pecado do seu povo, né? Deus traz a justiça, permitindo que os inimigos fizessem deles, né? Fizessem de Israel cativos babilônicos, né? Fossem levados pelo rei Nabucodonosor. E quem vai nos dar essa sentença, né? É o livro de Jeremias. Quando a gente vai lá ler Jeremias capítulo 8, capítulo 11, capítulo 25, né? Quem está aí com o manual de intercessão, na página 25 eu estou falando, estou comentando, está aqui e tal. Na página 25 aí eu comento sobre esse ponto. Então lá quando Deus usa o profeta Jeremias, irmãos, é muito forte, sabe por quê? Porque Deus usa Jeremias com arrependimento para o povo de Israel durante 23 anos. É forte isso aqui, não é não? Durante 23 anos um profeta clama por arrependimento, ele clama, ele é inciso, ele clama: arrepender, povo, se arrependa, vocês que estão adorando outros deuses, vocês que estão desobedecendo a palavra de Deus, volte-se para Deus, o Senhor diz que se vocês se arrepender, ele vai aceitar vocês de novo. E aí eu preciso perguntar para você, eu quero que você me responda aqui, pode escrever aqui: quem é para você, quem é o Deus do Antigo Testamento para você? Como você via o Deus do Antigo Testamento? Eu quero que você me responda, seja sincero, como que você olhava para o Velho Testamento, as escrituras do Velho Testamento, como que você via o Deus do Velho Testamento? Responde aqui, eu quero ler algumas respostas, tá bom? Aqui não é certo e errado, nós queremos apenas aprender, né, com você. Então, como que você vê? Porque, irmãos, durante muito tempo, eu vou dar a minha resposta, mas eu quero ler depois a sua. Durante muito tempo, antes de conhecer as Escrituras Sagradas, né, antes de conhecer na leitura, porque eu sou do berço evangélico, eu nasci, né, meus pais eram crentes, minha família toda é crente, então eu conheço o Evangelho de Cristo
desde criança, porém não conhecia a Bíblia, né? Eu era um frequentador de igreja, verdade, eu cresci como um frequentador de igreja, sendo abençoado, claro, pela minha avó Terezinha, a qual nos impulsionou, a qual nos levou para a igreja, né? Mas eu não era um bom praticante, eu era um frequentador, não conhecia as escrituras. Então, quando se falava do Deus do Velho Testamento, eu mesmo entendia que era um Deus muito carrasco, né? Era Deus de justiça, que no Velho Testamento qualquer coisa que você fizesse, você era castigado imediatamente. E na realidade, não. Não. Não, 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 não. Nosso Deus sempre foi um Deus de amor, irmãos. É um Deus de justiça? Claro que ele é um Deus de justiça. Mas o nosso Deus sempre foi um Deus de amor. Quando eu olho para o texto, para o livro de Jeremias, e eu vejo que um profeta clama por arrependimento 23 anos para mim, isso significa amor. É um pai que está insistindo com os seus filhos, com uma nação que ele havia escolhido, 23 anos, uma nação vivendo em pecado, em idolatria, em imoralidade, e Deus clamando o arrependimento, e Deus usando o profeta dizendo: se arrependa-te, eu não quero destruir vocês, porque Deus tinha feito uma promessa a Salomão, Deus fez uma aliança a Salomão, que ele não ia destruir o povo, que ele não ia deixar o povo ser morto, ser castigado, né? Ser levado cativo se alguém se arrependesse. Então Deus estava falando: eu estou esperando que alguém cumpra a oração de Salomão, que alguém volte-se. Quando Deus estava usando o profeta Jeremias, dizendo assim: olha, que se arrependam, é que Deus queria que alguém se arrependesse, que alguém orasse, que alguém se colocasse na brecha pelo povo, tá? E esse alguém, claro que Deus estava exigindo alguém de dentro, porque nesse contexto de 23 anos, irmãos, estavam todos, ou pelo menos a grande maioria do povo de Israel estavam contaminados, né? Sacerdotes, levitas, profetas, todos eles estavam contaminados. E depois de 23 anos, aqui em Jeremias capítulo 8, Jeremias começa clamando por arrependimento, né? E aí no versículo 20, no capítulo 25, Jeremias ele profetiza acerca dos 70 anos do cativo babilônico. Nesse tempo que ele profetiza no capítulo 25, e se instala aqui a sentença após 23 anos clamando por arrependimento, se instala o cativo babilônico, a profecia do cativo babilônico, né? Mas Deus não queria levar o povo ao cativo. Deus queria abençoar o seu povo. Afinal de contas, era a nação escolhida, era a nação que Deus tinha escolhido para abençoar. Era uma nação que Deus já tinha livrado ela da mão do Egito, já tinha livrado ela das mãos de várias nações, de Jericó e tantas nações que Deus livrou o povo de Israel. Então Deus não queria levar ao cativo babilônico, mas devido ao povo não entender isso, devido ao povo não entender que era necessário se arrepender, deixar as velhas práticas, como ele disse em 2 Crônicas 7,14, era necessário, né? Era necessário, irmãos. Tá? Era necessário que o povo se arrependesse diante de Deus e entregasse o seu arrependimento, né? Para que Deus não os destruísse, para que Deus não deixasse que a nação fosse destruída. Mas o povo não ouviu, o povo não escutou o que Deus estava falando, e por isso eles viveram a sentença dos 70 anos do cativo babilônico. Em Jeremias capítulo 29, 11, Deus clama por intercessores. Deus clama ali, Deus usa Jeremias dizendo: eu estou clamando por intercessores. Mas não se levanta intercessor. Porque Deus usa Jeremias, e quando Jeremias vai interceder, Deus fala assim: eu não vou permitir que você interceda pelo povo. Você não, Jeremias. Né? Mas Deus estava, clamando por intercessores, para que alguém se colocasse na brecha, para que alguém intercedesse em favor de Israel. E no capítulo 33, olha só, no capítulo 33 do texto do livro de Jeremias, esse livro de Jeremias é um livro muito revelador, eu gosto muito do livro de Jeremias. Deus faz promessa de restauração. Deus faz promessa de restauração ao povo de Israel, né? Então, eu quero fortalecer a sua vida aqui, o seu entendimento de que quando a gente se propõe a orar,
Deus responde. Eu quero falar de algumas necessidades aqui que você, como homem de Deus, você como mulher de Deus, você que está me ouvindo, precisa entender que o intercessor, ou aqueles que fazem parte do ministério de intercessão, eles precisam atuar fortemente com o ministério profético da igreja. Eles precisam estar muito alinhado com o ministério profético, precisa estar ativo o ministério profético sobre a vida deles. Por quê? Porque o intercessor ele tem 3 papéis importantes, tá? O intercessor ele precisa alcançar 3 níveis importantes, né? Eu vou chamar de 3 papéis, tá bom? Importante. Primeiro, que o intercessor é aquele que fala com Deus. Amém? Vocês estão aí comigo? Então, escreva aí, diga, o intercessor é aquele que fala com Deus. Fala com Deus. O intercessor é aquele que fala com Deus. Há essa necessidade. O intercessor é aquele que fala com Deus. Então é aquele que apresenta a causa ao Senhor, é aquele que traz argumentos fortíssimos diante de Deus, é aquele que ora diariamente a Deus, tá? Todos os dias ele está em oração. Mas ele não é apenas alguém que fala, ora ali 1 hora ou 40 minutos e depois levanta do seu lugar e encerra. Não, esse não é um intercessor. Esse é um crente comum que ora na sua correria, orou, entregou e saiu, levantou. Não. O intercessor não é esse crente comum, tá? E claro que eu não estou colocando aqui o intercessor como um patamar acima, mas eu estou colocando sobre papéis. Como eu digo, num crente comum é que o intercessor tem papéis diferentes, tá bom? Segundo, tem um segundo ponto. O intercessor é aquele que ouve a Deus. Então, o intercessor é aquela pessoa que precisa orar, ela precisa falar com Deus, ela precisa apresentar os seus argumentos a Deus, mas ela precisa parar ali o tempo de oração dela e esperar Deus responder a ela. E Deus responde. Deixa eu contar um testemunho pessoal. Durante alguns anos da minha vida, eu ouvi as pessoas falar, né? Ai, Deus fala, Deus falou. Ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E Deus nunca havia falado comigo assim diretamente. Falado ao meu coração, falado ao meu espírito. Deus havia sempre falado através de louvores, através de um profeta, de um homem, de uma mulher de Deus. Deus havia falado através das escrituras comigo, mas Deus nunca havia falado diretamente comigo. Eu nunca tinha ouvido Deus falar comigo. E aí, durante um período da minha vida, eu passei orando. Quando eu ouvi Deus falar, pessoas falar que Deus falava, eu falei, Deus, eu também quero que o Senhor fale comigo. Por que o Senhor fala com todo mundo e não fala comigo? O que está acontecendo? Né? E aí, eu peguei e comecei a orar todo dia no meu devocional. Eu tenho um devocional, né, todo dia às 6 horas da manhã, né, eu levanto. Hoje eu levanto, levo a Helena para a escola, volto. Quando eu volto, eu já volto com a live ou eu volto orando, né? Quando eu estava sem live, eu já voltava orando, né, apresentando a minha vida, a minha família, o meu dia diante de Deus. Eu tenho essa prática para a glória do nome de Jesus. E aí durante 2 anos, escuta bem, durante 2 anos eu orei. Eu trabalhava na época, então eu levantava mais cedo, eu saía de casa às 6 horas, eu levantava às 5 horas da manhã para orar, né? E aí eu pegava e orava todos os dias, apresentando o meu dia, apresentando a minha família, apresentando os meus projetos, e depois eu parava ali em torno de 20 minutos, 10 minutos, e ficava em silêncio, dizendo, Deus, eu estou esperando o Senhor responder, eu estou esperando o Senhor falar comigo, o que o Senhor quer de mim. E eu ficava ali de joelho, muitas vezes sentado como eu estou aqui, né? Eu ficava ali esperando, dava o meu horário de sair para trabalhar, falava, Deus, o Senhor não quis falar comigo, estou indo embora, né? E eu fiquei 2 anos, foram 365 dias, vezes 2, 730 dias. 730 dias eu... 730 não, 750, né? 365, não, tá certo. 730. 730 dias eu esperei, irmãos. Todos os dias eu fazia a mesma oração. Todos os dias eu falava, Deus, eu tô te esperando, eu tô te esperando, eu tô te esperando, eu tô esperando. O Senhor falou. E quando completou 2 anos, exatamente quando estava próximo de completar 2 anos, que eu estava nesse devocional ininterrupto, sem parar. Desculpa o barulho, que eu acho que alguém começou uma reforma, mas a gente já conclui a live, tá?
Quando completou 2 anos, eu ouvi Deus falar no meu espírito. Eu ouvi Deus falar aqui dentro de mim. E Deus chamou o meu nome. Deus falou: Rodrigo, é isso, é isso, é isso, é isso. Quando eu ouvi, irmãos, a voz de Deus pela primeira vez, eu entrei em pane, assim, porque eu fiquei, assim, de um sentimento que eu não sabia controlar. Então eu comecei a chorar e falei: eu tô ouvindo Deus. Eu fiquei empolgado, eu falei: eu tô ouvindo, Deus está falando comigo. E Deus falou de coisas, escuta, Deus falou de coisas comigo, que tem coisas que até hoje eu não revelei a ninguém. Eu não contei nem para minha esposa, né, minha esposa, a Bispa Tecília, nem para ela eu contei das coisas que Deus me falou nesse dia, porque Deus não me permitiu falar, que são coisas que vão acontecer na nossa vida, vão acontecer com a nossa família, vão acontecer com os nossos filhos, e que Deus não me permitiu falar com ela ainda, né, e nem com ninguém. Nunca testemunhei do que Deus falou, pastor. Não foi. Eu lembro muito, quando Deus falou comigo, eu lembro muito do texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, né, que ele foi ao céu, viu coisas inefáveis que não é lícito falar aos homens, né? Então eu recebi essas palavras de Deus, Deus falou comigo, e a partir daquele dia, escute, a partir daquele dia, nunca mais eu deixei de ouvir a Deus. Deus sempre está falando comigo, Deus sempre está respondendo, e eu quero dizer isso, né? Então, o intercessor, e aí é onde nós recebemos essa chamada para a intercessão, porque eu entendi que o intercessor é aquele que fala com Deus, mas é aquele que ouve a Deus, tá bom? Esse é o segundo nível. O intercessor, ele precisa falar com Deus, mas ele precisa ouvir a Deus, ele precisa receber um direcionamento de Deus, né, do que fazer. Então ele precisa ouvir a Deus, tá bom? Ele precisa encarecidamente ouvir a Deus. E terceiro ponto, o intercessor, ele precisa falar com Deus, ele precisa ouvir a Deus e ele precisa receber revelação de Deus. Porque vai ser através da revelação de Deus, daquilo que ele ouviu do próximo passo de Deus, que aí ele vai poder direcionar, ou ele vai poder tomar as atitudes que ele precisa. Se o intercessor não passar por esses 3 níveis, irmãos, existe algo errado. Nós precisamos andar, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos andar nesses 3 níveis da resposta de Deus. Você precisa falar com ele, porque se você não falar com ele, ele não vai te responder. Ele diz no texto bíblico, está dizendo, está lembrado? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então esse texto está dentro disso que eu estou falando, de falar com Deus, ouvir a Deus e receber direcionamento de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, está dentro desse contexto de falar, ouvir e receber revelação de Deus. E Salomão, a oração aqui de Salomão, o texto que nós lemos de 2 Crônicas 6, capítulo 6 e capítulo 7, nos demonstra isso. Ele demonstra um homem que clama a Deus, ele demonstra um homem que ouve a Deus, mas ele demonstra um homem que recebeu a revelação de Deus. E qual foi a revelação que Salomão recebeu? Salomão, eu escolhi o meu templo, eu escolhi este templo que você preparou. E Salomão, eu vou ouvir, se dentro do povo de Israel alguém fizer conforme você está falando, eu vou ouvir. Aleluia. Glória a Jesus. Então Salomão recebe a revelação de Deus dizendo, eu vou ouvir, eu fiz uma aliança com você e tudo que você falou, se a pessoa fizer, ela vai acontecer. Então essa oração é poderosa, nós entendermos essa resposta de Deus é muito poderoso mesmo. Então eu quero te incentivar, primeiro, o que eu quero te incentivar com a live de hoje? Primeiro é você se tornar um leitor da palavra de Deus. Como é que você quer se tornar um intercessor forte, um intercessor que recebe revelação de Deus, um intercessor que ouve a Deus, um intercessor que tem visão, um intercessor que tem discernimento, se você não lê a palavra de Deus, irmão? É impossível. Vai ser impossível você entrar nesse nível de resposta de Deus se você não conhece as Sagradas Escrituras. Vai ser impossível. Então eu quero incentivar primeiro ao quê? A você se tornar um leitor da palavra de Deus. Começa lendo, você não precisa ler a Bíblia inteira num dia só.
Começa lendo. Eu faço uma leitura anual hoje. Todo ano eu faço a leitura, eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia 9 vezes, a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? De capa a capa, eu li ela 9 vezes, tá? E o que eu incentivo? Eu incentivo a pessoa a ler no mínimo 4 capítulos por dia. Leia 4 capítulos por dia. Ai, pastor, é muita coisa para mim. Então leia 1 capítulo por dia, você vai demorar um pouco mais para encerrar a leitura bíblica? Vai, verdade, você vai encerrar. Vai demorar um pouco mais, mas você vai encerrar com 1 ano e meio, 2 anos, não importa, mas você vai ler a Bíblia, né? Leia todo dia 1 capítulo, se você acha muito, mas eu leio todo dia 4. Se você ler 4 capítulos todos os dias, você lê a Bíblia em 10 meses. Em 10 meses você lê a Bíblia lendo ela todos os dias 4 capítulos. Eu leio hoje 5 capítulos, né? 5 capítulos por dia. Eu leio a Bíblia em 8 meses. Em 8 meses a gente lê a Bíblia. Por que a gente precisa ler? Porque a gente precisa conhecer. E por que a gente precisa conhecer? Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo diz que o papel dele é nos lembrar. Lembrar do quê? Do que a gente já ouviu. Lembrar das promessas. Lembrar das escrituras sagradas. Sabe quando você está passando por uma situação difícil e um texto bíblico se torna tão evidente e você lembra daquele texto? Não, peraí, Deus fala por quê? Porque o Espírito Santo te lembrou daquele texto. Então isso é muito real. E sabe como é real? E eu quero trazer assim, pastor, mas o que você falou aí é uma interpretação sua? Não, deixa eu te mostrar que aquilo que eu estou dizendo nesta manhã para você sobre a oração de Salomão é uma exigência de Deus. E nós já falamos isso. Sabe onde a gente falou? A gente falou na lição, na live passada. Olha o que diz o texto de Ezequiel 22:30. A gente leu. Olha o que diz o texto de Ezequiel. Ezequiel 22:30 diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não a encontrei. Essa resposta que Deus está dando ao profeta Ezequiel é a resposta que ele deu a Salomão. Para que Deus livrasse o povo de Israel, ele precisava de um homem que se colocasse na brecha. Uma pessoa. Era uma pessoa só. Então Deus está insistindo com a oração de Salomão. Quando a gente olha para o texto de Ezequiel, Deus está insistindo com essa oração feita em 2 Crônicas. Uma pessoa, Deus não falou que ia mudar o mundo por causa de uma multidão. Deus vai mudar o mundo por causa de uma pessoa. Irmãos, Deus mudou o destino. Escuta bem, para a gente encerrar, deixa eu ver se eu já dei meu horário aqui. Falta 10 minutos. Deus mudou o destino da humanidade por causa de uma pessoa. De quem? Por causa de Jesus. Por causa de um único intercessor. A Bíblia chama Jesus do nosso mediador, nosso intercessor. E por causa de diga comigo aí, por causa de Deus mudou o destino da humanidade. Uma humanidade que era levada à destruição e à morte. Deus muda o destino dela, trazendo salvação através da vida de Jesus Cristo. Tremendo, né? Não? Então grava isso no seu espírito. Tá, grava essas 3 leis, escreva aí para mim, para a gente encerrar. Escreva aí, o intercessor precisa falar com Deus, ouvir a Deus e receber revelação de Deus. Se você estiver cumprindo esses 3 pontos, você está sendo um intercessor excelente. Você está sendo um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus. Pastor, eu ainda não estou nesse nível, eu falo com Deus, mas eu ainda não ouvi a Deus. Eu quero incentivar você a orar até que Deus responda. A clamar até que Deus responda. Porque o texto vai dizer, os evangelhos de Mateus vai dizer: aquele que bate encontra, aquele que bate a porta se abrirá, aquele que busca vai achar. Então a gente precisa insistir. Amém? Amém? Então que Deus abençoe. Eu não vou continuar a reforma de cima, está atrapalhando a gente, né, pessoal? Meu Deus do céu. Eu acho que está incomodando. Me diga como é que está o barulho aí, se está muito incômodo. Mas eu vou parar para a gente continuar amanhã, tá bom?
Então, para a live de hoje, para a gente encerrar essa 1 hora de live, né? Escreva esses 3 pontos. O intercessor é aquele que fala com Deus, aquele que ouve a Deus e aquele que recebe revelação de Deus. Grava isso. Você precisa alcançar esses 3 níveis ou 3 etapas. Falar com Deus, ouvir a Deus e receber revelação de Deus. Eu não quero criar um padrão aqui com você dizendo que você só vai ouvir a Deus se Deus falar no seu coração. Claro que não. Deus pode falar através da sua palavra, de você orar e Deus falar para você, ó, vai no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Deus pode fazer isso. Amém? Deus pode e vai fazer. Mas eu quero te incentivar a crer nesta movimentação de que o intercessor, você como intercessor, você precisa falar com Deus, ouvir a Deus e receber revelação de Deus. Amém? Amém? Você está comigo aí, queridos? Eu estou aqui com algumas pessoas. Diga aí, diga amém aí. Ou então escreva, tá? Falar com Deus, ouvir a Deus e receber revelação de Deus. Isso, Júlia. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Thaís, que Deus abençoe. Isso mesmo. Grave esta frase, tá bom? O intercessor é aquele que fala com Deus, ouve a Deus e recebe revelação de Deus. Isso é tremendo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por mais um dia na presença de Deus com vocês, tá bom? E grave isso. Deus vai nos acrescentando. Semana que vem nós vamos falar de uma outra... Semana que vem não, amanhã nós vamos falar de um outro nível da intercessão. Essas 5 primeiros lives são pontos específicos da intercessão. Né? Você viu que a gente ainda está falando fortemente da intercessão. Nós falamos do que é intercessão, níveis da intercessão, né? Deus responde. E amanhã nós vamos falar ativando o intercessor. Como ativar o intercessor que você é. Tá bom? Amanhã nós vamos falar disso. Tá bom? Nós vamos encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Sim ou não? Se não tiver, eu vou encerrar. Tá bom? Se tiver, eu dou ainda mais esses, acho que 5 minutinhos. Deixa eu ver. Tem 5 minutos. Eu dou mais 5 minutinhos aí. Senão a gente encerra. Porque esse barulho tá me incomodando. Amém? Vamos orar então? Acho que ninguém tem dúvida não. Ninguém perguntou nada. Ninguém colocou aqui na mensagem de perguntas nenhuma pergunta. Então ninguém tem nenhuma pergunta não. Vamos encerrar? Amanhã nós vamos estar aqui novamente 7h30, tá bom? 7h30, vamos estar novamente aqui com mais uma live falando sobre know-how, tá bom? Know-how é saber como, know-how de intercessão. Saber como interceder, tá bom? Senhor, nós queremos agradecer a tua presença mais uma manhã. Senhor, que tremendo, que poderoso é entender que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Primeiramente um Deus de amor, claro que um Deus de justiça, Senhor, é verdade, mas um Deus muito rico em amor, em bondade, em graça. O Senhor também é um Deus fiel, um Deus que não muda, um Deus que quer ouvir o teu povo, um Deus que está disposto a ouvir, assim como o Senhor ouviu a Salomão, este rei, Senhor, que tantos textos abençoou a nossa vida. O Senhor também quer nos ouvir, mas o Senhor não quer apenas nos ouvir, mas o Senhor também quer falar conosco. O Senhor quer nos responder, o Senhor tem prazer em responder às nossas orações. O Senhor quer responder a nossa oração. E além de responder a nossa oração, o Senhor quer trazer revelação do que? Qual é o próximo passo a ser feito? O que eu preciso fazer? Essa é a revelação. Nós precisamos sair da tua presença com a revelação do próximo passo, com a revelação da certeza, com a revelação de que o Senhor vai cumprir, do que o Senhor vai fazer. E nós, intercessores, carregamos, aleluia, carregamos essa dinâmica. Nós carregamos este compromisso de interceder e sair da tua presença, Senhor, com o direcionamento certo, com a ação certa, Pai. Então nós queremos te agradecer por isso. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que participou desta live. Quero abençoar o seu dia. Que esta quinta-feira seja uma quinta-feira abençoada. No nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos para a glória do teu santo nome, Jesus.
Amém. Graça e paz a todos. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Know-how, intercessão, saber como. Deus abençoe.